Presidente, Excelências, senhoras e senhores, este é meu último discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, como presidente da República da Polônia, e desejo aproveitar esta oportunidade para compartilhar com vocês minhas reflexões. Após quase uma década de serviço à minha pátria, a Polônia, um membro fundador das Nações Unidas. Recordo minhas intervenções anteriores, cuja mensagem principal sempre foi a primazia do direito internacional sobre a força bruta, paz através da lei. Foi o slogan que me acompanhou durante meus discursos perante a ONU, a Assembleia Geral e no Conselho de Segurança da ONU, durante nossa participação não permanente. Em 2018 e 2019, toda vez que deixava a Polônia para viajar à sede das Nações Unidas, eu tinha em mente que esta organização deveria cuidar e garantir o respeito pela lei para manter a paz e a segurança em todo o mundo. Infelizmente, as experiências acumuladas nos últimos anos demonstram quão frágeis são tanto a paz quanto a segurança. Acompanhei várias crises e conflitos que eclodiram longe das fronteiras da minha pátria, no Oriente Médio, na África ou na Ásia. Mas também vi uma ameaça crescente em nossa vizinhança mais próxima. Eu pude ver o ressurgimento do imperialismo russo, que visava destruir todos os valores universais, a paz, o respeito pela soberania e a integridade dos Estados. Lembro-me vividamente de 2008 e da agressão russa contra a Geórgia independente. Também recordo a mensagem do falecido presidente Lech Kaczynski daquela época, que, quando os tanques russos se dirigiam para Tbilisi, sentou-se em frente ao parlamento georgiano. Hoje a Geórgia, amanhã a Ucrânia e depois de amanhã os Estados Bálticos. E mais tarde talvez seja a vez do meu país, a Polônia, onde essas palavras proféticas se tornaram realidade nos anos seguintes. E quando fui eleito presidente da República da Polônia em 2015, eu sabia disso. O ataque à Ucrânia, que vinha sendo realizado pela Rússia desde 2014, marcou apenas o início de um esforço para destruir violentamente a ordem internacional baseada no direito internacional. E foi precisamente a preocupação em manter a primazia da lei, a preocupação em manter a segurança e a paz que me acompanhou durante quase uma década da minha presidência. Senhoras e senhores, lamentavelmente, minhas avaliações e previsões, especialmente aquelas sobre a política imperial da Federação Russa e a situação de segurança na Europa, se concretizaram. Hoje, olho para trás com satisfação, mas também com alívio, para todas as iniciativas para fortalecer a segurança da Polônia e da Europa. Se não fosse por elas, o Kremlin poderia ter conquistado Kiev há muito tempo e se preparar para uma expansão adicional em direção a Varsóvia, Vilnius, Riga ou Tallinn. E é exatamente por isso que, desde que assumi o cargo, a principal prioridade da minha política tem sido aumentar a segurança da Polônia e da Europa, graças a uma cooperação mais estreita, tanto bilateral com nossos principais aliados, quanto multilateral, como parte dos sistemas regionais de segurança coletiva e, irmão, o sistema internacional criado pelas Nações Unidas. Senhoras e senhores,
Ao falar sobre segurança e cooperação internacional, estou me referindo em particular a relações mais estreitas com os Estados Unidos, nossos parceiros na Aliança do Atlântico Norte e na União Europeia, bem como com os países membros dispostos e com ideias semelhantes das Nações Unidas. As relações estratégicas da Polônia com os SOCEUA, especialmente as militares, têm uma longa história, simbolizadas pela estátua de Tadeusz Kościuszko na Academia Militar do EUA, Academia Militar West Point, e é no espírito dessas relações amistosas de longa data que tenho tentado construir uma aliança cada vez mais forte com nossos amigos do outro lado do Atlântico. Conseguimos muito ao longo dos anos e muitas memórias voltam à tona com a inauguração da base de mísseis American Aegis Ashore, em Redikovo, no final do ano passado. Um símbolo importante, mas também outro, elemento do guarda-chuva de segurança americano sobre a Europa. Além disso, conversas recentes com Donald Trump, que foi reeleito como presidente do CMEUATUS, presidente, ofereceu uma oportunidade para resumir uma década de esforços para fortalecer a aliança polaco-americana. Senhoras e senhores, desde o início da minha presidência, eu queria que a Polônia fosse percebida não apenas como um receptor, mas também como um provedor de segurança. Portanto, durante meus 2 mandatos, tentei garantir que Varsóvia cumprisse suas obrigações aliadas mais importantes e realmente moldasse a política de segurança na Europa e em todo o mundo. De acordo com as disposições da Carta das Nações Unidas, defendemos ativamente acordos regionais para garantir a manutenção da paz e segurança internacionais. Por 25 anos somos membros da Aliança do Atlântico Norte, que garantiu a paz na era transatlântica. Por 75 anos, ao mesmo tempo, somos ativos no Sistema Internacional de Segurança Coletiva na ONU, onde estamos comprometidos com a resolução pacífica de disputas. Nossa atividade para a ONU é uma expressão dessa aspiração. A Polônia pode se orgulhar de uma longa tradição de participação em tais atividades. É por isso que eu pessoalmente decidi enviar novamente o contingente militar polonês ao Líbano como parte da Operação UNIFIL. Além disso, estamos co-presidindo a Comissão de Construção da Paz e participando ativamente da revisão da Arquitetura de Construção da Paz de 2025. Além disso, apoiamos a implementação das Nações Unidas, o Pacto para o Futuro e a nova Agenda para a Paz do Secretário-Geral. Senhoras e senhores, a Europa Central e Oriental está bem ciente da ameaça à soberania colocada pela política imperial da Federação Russa. É por isso que tenho me dedicado tanto a aprimorar nossa política de segurança. Nos últimos 10 anos, conseguimos intensificar a cooperação de defesa com o formato Bucareste 9. Junto com os países da região, nos preparamos para enfrentar as ameaças mais desafiadoras, ataques híbridos russos em nossas fronteiras, sabotagem em terra, no mar e, no pior cenário, a agressão em grande escala contra nosso vizinho, a Ucrânia. Reagimos conjuntamente. E como um dos primeiros a flagrante e brutal violação do direito internacional, desde o primeiro dia da guerra, deixamos claro quem é a vítima e quem é o agressor e temos apoiado continuamente a Ucrânia, que está se defendendo contra as ambições neocoloniais da Rússia. Guiado pela preocupação com a segurança e o desenvolvimento urgentemente necessário de nossa região, iniciei, em 2015,
junto com a então presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović, a iniciativa 3Cs, cujo objetivo é melhorar a conectividade entre 13 países da Europa Central e Oriental. Uma década se passou desde o lançamento da iniciativa 3Cs e posso ver que alcançamos muito em termos de modernização das conexões de infraestrutura entre o norte e o sul da Europa Oriental. Atualmente, a iniciativa 3EC é uma das regiões de crescimento mais rápido no mundo, com um crescimento do PIB projetado de 35% até 2030. É um mercado gigantesco habitado por 120 milhões de cidadãos, prontos para cooperar e fazer negócios juntos. Sei que outros também percebem isso, porque a cada ano o interesse em cooperar com a iniciativa aumenta, como exemplificado pelas parcerias estratégicas com o Zinileua e o Japão, que reconhecem o potencial de investimento em nossa parte da Europa. O 10º cúpula da iniciativa 3EC está se aproximando. Ela ocorrerá nos dias 20 e 29 de abril em Varsóvia. Permitam-me aproveitar esta oportunidade para encorajar todos os interessados em cooperação a investir em nossa região e participar de uma cúpula. Senhoras e senhores, estou ciente de que eles representam um Estado que tem uma enorme vantagem nas relações com muitos outros países. O que estou aludindo é ao fato de que a Polônia nunca impôs, suas opiniões a ninguém. O que fizemos foi cuidar e apoiar o respeito pelos direitos fundamentais, os direitos consagrados na Carta das Nações Unidas. Sabemos perfeitamente o que significa lutar contra um colonizador. A Polônia nunca foi um Estado colonial e temos orgulho disso. Isso nos permitiu construir relações duradouras e amigáveis, as quais eu tentei aprofundar viajando e conversando com líderes do mundo árabe, da África e da Ásia. Durante minhas visitas, me esforço para entender a perspectiva do mundo árabe, condições respectivas e políticas de regiões distantes da Europa, e para apresentar nossa posição sempre baseada no respeito mútuo e na parceria. Senhoras e senhores, em um momento em que os formatos de segurança regional nem sempre nos permitem proporcionar estabilidade internacional, vamos lembrar o motivo pelo qual a Organização das Nações Unidas foi estabelecida. Vamos nos lembrar por que trabalhamos juntos para desenvolver o direito internacional, a fim de garantir da melhor forma a paz e proteger a soberania e a integridade dos Estados. Por que essa lei não é respeitada por todos hoje, incluindo os membros permanentes da ONU, Conselho de Segurança? Posso encontrar uma resposta: poder insuficiente para salvaguardar o direito internacional e os princípios da Carta das Nações Unidas. Senhoras e senhores, estou diante de vocês como representante da Polônia, um país com mais de 1000 anos de história, dolorosamente testado por essa mesma história. Nossa experiência inclui a construção de um Estado poderoso, um dos mais fortes na Europa do século XVII, assim como a amarga experiência de partições graduais realizadas por nossos vizinhos, que culminaram na perda da independência, seguida por uma constante luta pela independência, que durou mais de 123 anos e custou centenas de milhares de vidas, até que finalmente a recuperamos em 18. Nossa independência durou apenas 20 anos,
e foi destruída por dois regimes totalitários do século XX, o comunismo russo e o nazismo alemão. Estou invocando a história da Polônia porque eu sei disso. Quando se trata da experiência de lutar pela independência, o sacrifício feito nessa luta, as enormes perdas materiais, estou falando de uma experiência que é universal. As guerras fazem parte da história humana, mas a paz e o esforço consistente para construir bases duradouras para sua preservação também fazem parte dela. Os últimos 30 anos da história da Polônia, desde que conseguimos nos libertar da esfera de influência da Rússia e pudemos decidir por conta própria, política econômica, política, segurança e alianças, tem sido um período de desenvolvimento econômico sem precedentes, melhoria no padrão de vida dos cidadãos, serviços sociais e oportunidades de desenvolvimento. De um país atrasado e pobre, com alta taxa de desemprego, nos transformamos em um estado altamente desenvolvido, criando milhares de empregos em setores modernos da economia. Hoje, somos a 21ª maior economia do mundo e nossa ambição é ingressar no G20. Todos esses sucessos foram possíveis graças à paz na Europa. Portanto, na Polônia, acreditamos sinceramente que apenas a paz pode proporcionar condições ideais para o desenvolvimento e é por isso que todas as ideologias imperiais que veem a conquista como uma ferramenta para melhorar a vida de seus próprios cidadãos e fortalecer a posição internacional dos Estados nos são estranhas. Nosso sucesso, refiro-me aos países da Europa, consistiu em criar tal sistema no velho continente, no qual a guerra era difícil de imaginar, porque não beneficiava o agressor, era contraditório ao desenvolvimento, ao poder do Estado, à prosperidade de seus cidadãos. Ao mesmo tempo, admito que essa forma de pensar tornou muitos líderes europeus cegos à ameaça da política imperial da Rússia. Espero que o processo de despertar do sono geopolítico, por mais doloroso que seja rápido e que a Europa assuma uma responsabilidade maior pela sua segurança em cooperação com aliados comprovados. Afinal, não há escolha. Os cidadãos entendem isso. Agora, é a hora dos líderes estaduais seguirem o exemplo. Senhoras e senhores, lembro-me de participar da ONU, debate de alto nível do Conselho de Segurança em 2018 e falando sobre a importância da lei para a manutenção da paz. Hoje, no terceiro ano da guerra na Ucrânia, um país vizinho da Polônia, eu repetiria as palavras que disse naquela época: o direito internacional continua sendo a ferramenta mais forte para os países civilizados, nações para garantir uma paz duradoura. No entanto, hoje eu acrescentaria que a paz só pode ser defendida se for apoiada por uma força real capaz de deter um potencial agressor. Por outro lado, se uma guerra não pôde ser evitada, restaurar a paz requer justiça, assim como força. Isso porque apenas uma paz justa pode ser duradoura. Senhoras e senhores, guerra não respeita fronteiras, dignidade humana, sistemas de valores ou confissões. Isso significa morte, destruição e desprezo por outras. Pessoas, nenhum continente foi poupado. A experiência da guerra
Isso ameaça todos os nossos países. Mesmo que o risco de uma guerra eclodir em uma determinada parte do mundo pareça limitado no momento. Portanto, uma política sábia e voltada para o futuro requer apoio a ações que promovam a paz e não ao agressor. É do melhor interesse de todos os nossos países. Nas últimas décadas, a Polônia tem seguido uma política externa em que a cooperação pacífica e baseada em parcerias era o objetivo, e não apenas um meio para alcançar benefícios políticos ou econômicos. Fique tranquilo que a Polônia não se desviará desse caminho. A Polônia continuará todas as iniciativas voltadas para fortalecer uma paz justa no mundo. Obrigado.